Faxineira pobre leva chute na barriga no casamento de milionário para ser divertir os ricos. Mas a noiva toma uma atitude drástica. E momentos depois, o pior acontece. Comente dando uma nota de 0 a 10 para a minha história. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. O sol ainda não havia nascido quando a faxineira humilde despertou no pequeno cômodo que dividia com sua filha de 4 anos. As mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto preparava o café ralo, que seria o único alimento até o final do dia. A menina, com a aparência frágil de uma criança de apenas 2 anos devido à desnutrição constante, dormia encolhida sobre o colchão fino no chão. Aos 30 anos, a faxineira carregava no rosto as marcas profundas de 15 anos de trabalho árduo, limpando as mansões da elite da grande metrópole próspera. Seus olhos, porém, ainda guardavam uma centelha de esperança que nem mesmo a pobreza extrema conseguira apagar completamente. Cada dia representava uma batalha silenciosa pela sobrevivência, uma luta que havia começado quando ainda era uma adolescente de 15 anos e precisou abandonar os estudos para trabalhar. Naquela manhã específica, uma oportunidade diferente a aguardava. Havia sido contratada para trabalhar no evento mais grandioso do ano para a alta sociedade local. O casamento luxuoso do empresário herdeiro de 30 anos com a socialite deslumbrante. O pagamento seria 3 vezes maior que o normal. Dinheiro suficiente para comprar medicamentos para sua filha e talvez até mesmo comida proteica pela primeira vez em meses. O empresário herdeiro era conhecido por sua beleza marcante, como um galã de cinema que hipnotizava mulheres por onde passava. Sua fortuna, acumulada através de investimentos em ações da Bolsa de Valores e aplicações em diversos fundos, parecia não ter limites. Até mesmo parte de seu patrimônio estava guardado em bitcoins, uma demonstração de como seu capital se estendia para além dos ativos tradicionais. A noiva, uma socialite de aparência estonteante, fascinava todos ao seu redor com sua elegância natural e charme irresistível. Vinha de uma família antiga da região, conhecida por sua riqueza em ouro e propriedades que se estendiam por décadas. Juntos, formavam o casal dourado que movimentava as páginas sociais e despertava inveja e admiração em igual medida. Ao chegar à mansão onde seria realizada a cerimônia, a faxineira ficou impressionada com o luxo exuberante que jamais havia presenciado. Cristais caríssimos pendiam do teto, flores importadas decoravam cada canto, e o champanhe francês fluía livremente entre os 300 convidados milionários. Cada detalhe custava mais do que ela ganhava em um ano inteiro de trabalho. Vestida com o uniforme simples que havia lavado na noite anterior, ela se misturava entre os outros funcionários temporários, todos igualmente invisíveis aos olhos da elite presente. Sua função era servir bebidas e aperitivos aos convidados, mantendo-se discreta e eficiente. A diferença entre seu mundo e aquele era tão gritante que chegava a ser sufocante. Durante a cerimônia, enquanto circulava entre os convidados com uma bandeja de taças de cristal cheias de champanhe dourado, seus olhos não conseguiam deixar de observar o contraste brutal. Ali estava concentrada riqueza suficiente para resolver os problemas de milhares de famílias como a sua, mas ninguém parecia consciente dessa realidade. Foi quando se aproximou de um grupo de madrinhas arrogantes, todas vestidas com tecidos que custavam uma fortuna, que o destino decidiu intervir de forma cruel. Uma das madrinhas, uma mulher altiva que ostentava joias de valor incalculável, gesticulava dramaticamente enquanto contava uma anedota sobre suas últimas férias em terras distantes. O movimento brusco da madrinha fez com que a faxineira, tentando se desviar, tropeçasse no tecido caríssimo do vestido. A bandeja voou de suas mãos como em câmera lenta, e o champanhe se espalhou sobre o tecido bordado à mão.
criando uma mancha que parecia se espalhar como uma ferida aberta sobre a seda preciosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 pares de olhos se voltaram para a cena e então começaram as risadas. Primeiro baixinhas, depois mais altas, até se transformarem em gargalhadas abertas. Os convidados pareciam ter encontrado o entretenimento perfeito para aquela tarde. A humilhação pública de uma mulher pobre. A madrinha atingida gritava sobre o valor do vestido, exigindo reparação imediata que sabia ser impossível. Outros convidados se aproximaram, formando um círculo ao redor da faxineira como espectadores de um espetáculo. As palavras cruéis choviam de todos os lados, cada uma mais afiada que a anterior. Foi então que o padrinho bêbado, um homem corpulento conhecido por sua crueldade, mesmo quando sóbrio, decidiu elevar o nível da humilhação. Com um sorriso sádico no rosto, empurrou a faxineira com força desnecessária, fazendo-a cair de joelhos sobre o chão de mármore frio. A dor física era nada comparada à humilhação que queimava em seu peito como fogo. O padrinho não se contentou com a queda. Para a diversão crescente dos presentes, desferiu um chute certeiro na barriga da mulher indefesa. Os aplausos que se seguiram ecoaram pela mansão como se fosse realmente um espetáculo programado. A faxineira se curvou sobre si mesma, abraçando a dor física, enquanto lágrimas de humilhação começavam a escorrer por seu rosto. A noiva, que até então havia observado a cena com um sorriso divertido no rosto, subitamente parou de rir. Algo mudou em sua expressão quando seus olhos encontraram o desespero real estampado no rosto da faxineira caída. Por um momento que pareceu eterno, o salão luxuoso ficou em silêncio, apenas com o eco dos aplausos ainda ressoando pelas paredes de mármore. Sem aviso, a socialite deslumbrante agarrou o braço do noivo com força surpreendente, seus dedos se cravando no tecido fino do smoking sob medida. Sussurrou algo em seu ouvido que fez o empresário herdeiro empalidecer instantaneamente, como se o sangue tivesse sido drenado de seu rosto em questão de segundos. O homem tentou se soltar, mas ela manteve o aperto firme, suas palavras baixas carregando um peso que apenas ele conseguia compreender. Os convidados começaram a murmurar entre si, percebendo que algo inesperado estava acontecendo. A tensão no ar era palpável, como se uma tempestade invisível estivesse se formando no meio da celebração mais aguardada do ano. O empresário herdeiro olhou ao redor, notando pela primeira vez os rostos expectantes dos 300 milionários que haviam investido tempo e dinheiro para celebrar sua união. Então, em um gesto que chocou a todos os presentes, a noiva removeu lentamente sua tiara de diamantes. Uma peça única avaliada em milhões, herança de família que representava gerações de riqueza acumulada. Com movimentos deliberados, jogou a joia preciosa aos pés da faxineira ainda caída. O som do metal batendo no mármore ecoando como um trovão no silêncio absoluto que tomou conta do ambiente. «Não me casarei com alguém que permite tal crueldade», declarou a socialite com voz firme e clara, suas palavras cortando o ar como uma lâmina afiada. O vestido de noiva, que custara uma fortuna e havia sido desenhado especialmente para aquele dia, parecia pesado demais para seus ombros enquanto ela se afastava do altar improvisado. O casamento foi cancelado abruptamente, deixando 300 convidados em estado de choque total. Alguns tentaram intervir, outros simplesmente observavam boquiabertos, enquanto o evento do ano desmoronava diante de seus olhos. O empresário herdeiro permaneceu paralisado, suas aplicações em fundos de investimento e seu patrimônio em dólares parecendo insignificantes diante da humilhação pública que acabara de sofrer. A ex-noiva se aproximou da faxineira ainda no chão, estendendo-lhe a mão com gentileza inesperada. «Levante-se», disse com voz suave, ajudando-a a ficar de pé enquanto os convidados observavam a cena surreal.
A tiara de diamantes permanecia no chão, abandonada como um símbolo da ruptura que acabara de acontecer. Enquanto ajudava a faxineira a se recompor, a socialite sussurrou em seu ouvido. Eu cresci em situação similar à sua, antes de me tornar rica através de meu primeiro casamento. Sei exatamente como se sente neste momento. As palavras carregavam um peso de experiência vivida que fez a faxineira olhar para ela com olhos arregalados de surpresa. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de consequências inesperadas. A notícia do casamento cancelado se espalhou pela grande metrópole próspera como fogo, alimentando fofocas e especulações em todos os círculos sociais. A faxineira voltou para sua vida simples na periferia, tentando processar os eventos surreais que havia presenciado. Foi então que a ex-noiva apareceu em sua porta, 3 dias depois do escândalo. A mulher elegante parecia deslocada no bairro pobre. Seu carro luxuoso contrastando violentamente com as casas simples e ruas de terra batida. Vestia roupas caras, mas discretas, como se tentasse se misturar em um ambiente que claramente não pertencia a seu mundo. Preciso falar com você, disse a socialite, entrando no pequeno cômodo onde a faxineira vivia com sua filha. Seus olhos percorreram o ambiente modesto, as paredes descascadas, os móveis poucos e velhos. A criança de 4 anos se escondeu atrás da mãe, intimidada pela presença da estranha elegante que parecia ter saído de um conto de fadas. A ex-noiva fez uma proposta que deixou a faxineira sem palavras. Um emprego como governanta em sua mansão, com salário 3 vezes maior que qualquer coisa que ela já havia ganhado, além de moradia garantida para ela e sua filha. O dinheiro seria suficiente para proporcionar cuidados médicos adequados à criança e até mesmo educação de qualidade. Por que faria isso por mim? Perguntou a faxineira, desconfiada da generosidade súbita. Havia aprendido ao longo dos anos que ofertas boas demais para ser verdade geralmente escondiam motivações ocultas. A socialite sorriu, mas havia algo nos seus olhos que não inspirava total confiança. Digamos que tenho meus motivos, respondeu a ex-noiva de forma evasiva. O empresário herdeiro me humilhou de formas que você nem imagina durante nosso relacionamento. Agora é hora de ele pagar por isso. E você, inadvertidamente, me deu a oportunidade perfeita para isso acontecer. A faxineira sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava começando a entender que havia se tornado peça em um jogo muito mais complexo e perigoso do que imaginara inicialmente. A ex-noiva não era simplesmente uma mulher generosa, movida pela compaixão. Ela era alguém em busca de vingança e precisava de uma aliada para executar seus planos. Mesmo assim, a necessidade falou mais alto que a prudência. Sua filha precisava de cuidados médicos urgentes, e a oportunidade de sair da pobreza extrema era tentadora demais para ser recusada. Aceitou a proposta, sem imaginar que estava selando seu destino de uma forma que mudaria sua vida para sempre, trazendo consequências que ela jamais poderia ter previsto. A mudança para a mansão da ex-noiva trouxe um alívio temporário que a faxineira não sentia há anos. O quarto destinado a ela e sua filha era maior que toda a casa onde viviam antes, com cama confortável, banheiro privativo e até mesmo uma pequena geladeira. Pela primeira vez em muito tempo, sua filha pôde comer refeições nutritivas regularmente, e a diferença em sua aparência começou a se mostrar em questão de semanas. A ex-noiva, que insistia para ser chamada apenas de senhora, demonstrava ser uma patroa exigente, mas justa. Suas instruções eram precisas, e ela esperava que fossem seguidas à risca, mas o pagamento chegava pontualmente e os benefícios eram reais. A faxineira começou a acreditar que talvez sua sorte finalmente tivesse mudado. No entanto, conforme os dias passavam, detalhes perturbadores começaram a emergir. A mansão recebia visitas estranhas durante a madrugada.
Homens de terno que chegavam em carros com vidros escuros e saíam antes do amanhecer. A ex-noiva se trancava no escritório durante essas reuniões, e o som de conversas tensas ocasionalmente vazava através das portas grossas de madeira. Uma noite, enquanto limpava o corredor próximo ao escritório, a faxineira ouviu fragmentos de uma conversa que a fez gelar. A ex-noiva falava sobre destruir completamente o empresário herdeiro, mencionando evidências que iriam arruiná-lo para sempre, e a necessidade de uma testemunha confiável que pudesse confirmar os detalhes. Foi quando percebeu que seu novo emprego não era resultado da bondade, era parte de um plano elaborado de vingança. A ex-noiva precisava de alguém que tivesse trabalhado na casa do empresário herdeiro, alguém que pudesse ter ouvido conversas comprometedoras durante anos de trabalho invisível nas mansões da elite. Paralelamente, a situação do empresário herdeiro começou a se deteriorar rapidamente. O cancelamento público do casamento havia abalado sua reputação, e ele não conseguia aceitar a humilhação sofrida. Seus investimentos em ações começaram a apresentar perdas, e seus sócios questionavam sua estabilidade emocional. A raiva consumia seus pensamentos, focando-se nas duas mulheres que considerava responsáveis por sua queda. Usando sua vasta rede de influência e seus recursos financeiros, o empresário herdeiro iniciou uma campanha silenciosa de sabotagem. Primeiro, garantiu que a faxineira fosse demitida de todos os outros trabalhos que ocasionalmente conseguia nas casas da elite. Suas conexões no mundo dos negócios eram profundas, e uma palavra sua era suficiente para fechar portas permanentemente. Em seguida, voltou sua atenção para a ex-noiva. Pressionou fornecedores que abasteciam sua mansão, desde comida até produtos de limpeza, ameaçando cortar negócios lucrativos se continuassem vendendo para ela. Gradualmente, a vida da socialite começou a se complicar de formas pequenas, mas constantes. Durante 3 meses de pressão crescente, a tensão na mansão se tornou palpável. A ex-noiva ficava cada vez mais nervosa, suas reuniões noturnas se tornaram mais frequentes e intensas. Ela começou a fazer perguntas específicas para a faxineira sobre conversas que poderia ter ouvido na casa do empresário herdeiro, especialmente relacionadas a negócios questionáveis. Você se lembra de ter ouvido ele falando sobre transferências bancárias para contas no exterior? Perguntava a ex-noiva durante o jantar, tentando parecer casual. Ou talvez sobre documentos que precisavam ser mantidos em segredo? A faxineira percebia que cada pergunta era cuidadosamente calculada, parte de um quebra-cabeças maior que ela ainda não conseguia enxergar completamente. A pressão aumentou quando a ex-noiva revelou parcialmente seus planos. Ela possuía evidências de corrupção fiscal envolvendo o empresário herdeiro, documentos que provavam movimentações suspeitas de dinheiro, declarações falsas sobre seus ativos e aplicações em fundos que serviam para lavar capital sujo. Mas precisava de uma testemunha que pudesse confirmar conversas específicas para tornar as evidências irrefutáveis. Durante todos esses anos limpando a casa dele, você deve ter ouvido coisas importantes, insistia a ex-noiva, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Conversas sobre lucros não declarados, sobre como esconder patrimônio das autoridades. Eu preciso que você confirme essas informações quando chegar a hora. A faxineira começou a entender que havia se tornado prisioneira de uma guerra entre 2 mundos poderosos. De um lado, o empresário herdeiro usava sua influência para tornar suas vidas impossíveis, cortando fontes de renda e criando obstáculos constantes. Do outro, a ex-noiva a pressionava para se tornar uma peça-chave em um esquema de vingança que poderia ter consequências legais sérias. A situação se complicou ainda mais quando estranhos começaram a aparecer no bairro onde a faxineira costumava viver, fazendo perguntas sobre ela para os vizinhos.
Homens em carros caros, que claramente não pertenciam àquele ambiente, perguntando sobre seus horários, seus hábitos, onde trabalhava atualmente. Uma tarde, enquanto levava sua filha para uma consulta médica, luxo que só era possível graças ao novo emprego, a faxineira notou que estava sendo seguida. O mesmo carro preto havia aparecido em 3 lugares diferentes durante o trajeto, sempre mantendo distância, mas nunca perdendo-a de vista. Naquela noite, conforme observava sua filha dormir no quarto confortável da mansão, a faxineira percebeu que havia trocado uma prisão pequena por uma maior e mais perigosa. A pobreza extrema havia sido substituída por conforto material, mas sua liberdade estava sendo lentamente corroída por forças que ela mal conseguia compreender. A ex-noiva bateu à porta do quarto, trazendo papéis em uma pasta elegante. "Amanhã precisaremos conversar sobre alguns detalhes importantes", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sobre coisas que você ouviu, lugares onde esteve, pessoas que viu. É hora de começarmos a preparar nossa estratégia final." A revelação chocante chegou de forma inesperada, quando a faxineira, procurando por produtos de limpeza no escritório da ex-noiva, encontrou uma gaveta mal fechada. Dentro dela, documentos espalhados contavam uma história que mudava tudo o que ela acreditava saber. Contratos assinados, transferências bancárias e correspondências revelavam a verdade devastadora. A ex-noiva e o empresário herdeiro eram sócios secretos em esquemas elaborados de lavagem de dinheiro. O casamento que havia sido cancelado publicamente não passava de uma farsa cuidadosamente orquestrada para consolidar negócios ilícitos. Os 2 criminosos haviam usado a cerimônia como uma forma de unir oficialmente seus patrimônios e facilitar transferências de capital sujo entre suas empresas. A humilhação no casamento, que ela acreditava ter causado inadvertidamente, havia sido planejada desde o início como uma forma de desviar a atenção das autoridades. As mãos da faxineira tremiam enquanto folheava os papéis que detalhavam anos de atividades criminosas. Contas bancárias em paraísos fiscais, empresas fantasma criadas para esconder lucros, subornos pagos a funcionários públicos, tudo estava documentado com uma precisão assustadora. Ela percebeu que havia sido manipulada desde o primeiro momento, usada como uma peça descartável em um jogo muito maior e mais perigoso. O som de passos no corredor a fez esconder rapidamente os documentos e fingir que estava limpando. A ex-noiva apareceu na porta com uma expressão diferente no rosto. Não mais a máscara de bondade que costumava usar, mas algo frio e calculista que fez a faxineira sentir um arrepio percorrer sua espinha. "Encontrou algo interessante?" perguntou a socialite, observando atentamente cada movimento da faxineira. A pergunta casual carregava uma ameaça implícita que não podia ser ignorada. Era óbvio que a ex-noiva sabia exatamente o que estava guardado naquela gaveta e havia deixado propositalmente acessível como um teste. Naquele momento, a faxineira compreendeu que ambos os criminosos sabiam que ela havia descoberto a verdade. O empresário herdeiro e a ex-noiva estavam coordenando suas ações desde o início, criando um teatro elaborado para envolvê-la em seus esquemas. Ela não era uma testemunha valiosa. Era uma potencial ameaça que precisava ser controlada ou eliminada. Em desespero, tentou fugir da cidade com sua filha naquela mesma noite. Empacotou suas poucas roupas e pegou o pouco dinheiro que havia conseguido economizar durante os meses trabalhando na mansão. Mas ao chegarem à rodoviária, foram interceptados por homens que claramente trabalhavam para o empresário herdeiro. Não precisaram usar violência. As ameaças foram suficientes. "Se contar qualquer coisa às autoridades", disse um dos capangas com voz calma, mas ameaçadora, "sua filha sofrerá consequências que você não consegue imaginar. Voltem para casa e se comportem como se nada tivesse acontecido."
A criança chorava, assustada com a tensão no ar, enquanto eles eram escoltados de volta à mansão. A pressão psicológica dos dias seguintes foi devastadora. A filha da faxineira começou a adoecer, desenvolvendo sintomas de estresse que se manifestavam em problemas digestivos e pesadelos constantes. Sem dinheiro próprio nem seguro de saúde independente, a faxineira dependia completamente da ex-noiva para os cuidados médicos da criança. Foi então que a socialite revelou seu plano final com uma crueldade refinada. Ofereceu pagar tratamento médico especializado para a filha da faxineira em uma clínica particular de renome, mas com uma condição. Ela deveria assinar documentos assumindo responsabilidade por informações que seriam usadas contra o empresário herdeiro, tornando-se oficialmente uma delatora. "Você será nossa testemunha principal", explicou a ex-noiva com um sorriso frio. "Dirá às autoridades exatamente o que eu instruir você a dizer. Em troca, sua filha receberá o melhor tratamento possível e vocês duas terão proteção garantida." Era uma oferta que parecia generosa na superfície, mas a faxineira percebia que se tornaria uma marionete permanente. No momento mais desesperador, quando estava prestes a aceitar o dinheiro sujo para salvar sua filha, a faxineira se lembrou das palavras de sua falecida mãe. "Filha, a dignidade é a única coisa que os ricos não podem nos tirar, mas que nós podemos entregar voluntariamente. Nunca faça isso." As palavras ecoaram em sua mente como um eco distante de tempos mais simples. Tomando uma decisão corajosa que mudaria tudo, ela conseguiu gravar secretamente uma confissão completa sobre tudo o que havia descoberto. Usando um telefone antigo que encontrou esquecido na mansão, registrou detalhes sobre os documentos que vira, as conversas que ouvira e a natureza real do relacionamento entre os dois criminosos. A gravação foi entregue a um jornalista investigativo da pequena emissora de televisão local, um homem conhecido por sua integridade e que há meses investigava irregularidades envolvendo empresários da região. Ele havia estado tentando reunir evidências contra o mesmo grupo criminoso, mas sempre esbarrava na falta de testemunhas dispostas a se expor. A revelação pública causou um escândalo que abalou toda a grande metrópole próspera. A investigação revelou uma rede de corrupção que envolvia dezenas de empresários, políticos e funcionários públicos. O patrimônio em dólares e os investimentos em ações de ambos os criminosos foram congelados, e suas aplicações em fundos suspeitos se tornaram evidência contra eles. Durante 6 meses turbulentos que se seguiram, a faxineira e sua filha foram forçadas a se esconder em um abrigo social na parte mais pobre da cidade. Lá, rodeada por outras mulheres em situações vulneráveis, ela trabalhou como voluntária em troca de proteção e moradia. Foi nesse ambiente simples que descobriu talentos que nunca soube possuir: habilidade para organização, liderança natural e uma capacidade impressionante de resolver conflitos. A reviravolta final chegou quando o jornalista procurou a faxineira no abrigo com notícias extraordinárias. A investigação resultara na prisão dos criminosos e na recuperação de milhões em dinheiro desviado. Parte desse capital seria usado para criar um fundo de assistência às vítimas de exploração trabalhista, e ela seria uma das principais beneficiárias. A indenização recebida era suficiente para começar uma vida completamente nova. Mas mais importante que o dinheiro era a oportunidade real de reconstruir sua existência com dignidade. Ela decidiu se mudar para uma pequena comunidade próspera, distante da grande metrópole, onde abriu um pequeno negócio de limpeza ética. Sua empresa empregava outras mulheres em situação vulnerável, oferecendo condições justas de trabalho, salários dignos e benefícios reais. Cada funcionária recebia treinamento adequado e apoio para desenvolver suas habilidades. O negócio cresceu rapidamente,
ganhando reputação pela qualidade do serviço e pelo tratamento respeitoso dispensado tanto aos funcionários quanto aos clientes. Sua filha, agora saudável e bem alimentada, frequentava uma escola de qualidade onde demonstrava inteligência excepcional e sede de aprender. Pela primeira vez, ambas experimentavam o que significava viver com dignidade e esperança real no futuro. A comunidade as acolheu como família, e elas descobriram que a verdadeira riqueza não estava nos ativos financeiros, mas nas conexões humanas genuínas e na possibilidade de ajudar outras pessoas a encontrar seus próprios caminhos para a liberdade. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.